Fala, Fogão! Com o empréstimo do João Paulo com o Seattle Sounders dos Estados Unidos chegando ao fim, boa parte da torcida do Botafogo começa a se questionar se o jogador vai voltar para a nossa equipe para nos ajudar nessa luta contra o Z4. Mas segundo a apuração do canal do TF, o mais provável é que o jogador seja adquirido em definitivo pela equipe norte-americana, que tem gostado do desempenho dele por lá. Pelo menos o Botafogo tem a possibilidade de arrecadar mais alguns milhões com essa negociação. Outro ponto que eu quero comentar com você é que, segundo o Vene Casagrande em seu Twitter, o Jonas, volante ex-Flamengo, Ponte Preta, Curitiba, e que foi treinado pelo Ramon Dias no Al Ittihad da Arábia Saudita, está com negociações avançadas com o Botafogo. Como o Ramon Dias pediu para a diretoria um primeiro volante e o jogador está livre no mercado, o Botafogo então tem caminho aberto para poder fechar essa contratação. Outro aspecto que eu vou comentar para você aqui é o estilo de treino que o Botafogo tem implementado nesse momento com o Jorge Pidal. O Ramon Dias, que gosta de treinos curtos, de resistência, durante um período de tempo ali não tão longo, tem feito ali através do Jorge Pidal um ótimo trabalho em relação a isso. E a gente pode ver ao longo das próximas partidas um time capaz de resistir a altas intensidades durante muito mais tempo. Claro que não deve ser 100% contra o Red Bull Bragantino, o trabalho acabou de começar, mas ao longo das próximas rodadas isso deve evoluir. Também quero comentar com você o Marcinho e o Cezinha relacionados para a partida do Botafogo. Marcinho, que não é relacionado há muito tempo, ficou muito tempo lesionado por conta do joelho, depois voltou, começou a treinar, sentiu de novo, enfim, está muito tempo longe dos gramados e vai ter essa oportunidade agora de ser novamente relacionado. Já o Cezinha, que chegou recentemente do Internacional, ele que pertence ao TAC, equipe com a qual o Botafogo tem uma boa parceria, ele vai ser relacionado pela primeira vez. Ambos os jogadores devem começar no banco de reservas. E para fechar, quero falar para você também de mais uma vitória da equipe Sub-20 no Brasileirão da categoria. São 5 vitórias seguidas e a equipe está voando, consolidando a sua vaga no G8 da competição. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.000 inscritos. A sua participação nisso tudo vai ser muito importante. E se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você é justamente essa situação do João Paulo. O jogador que foi emprestado pelo Botafogo, fazendo com que o nosso time já arrecadasse alguns milhões naquela ocasião, e agora com o Seattle Sounders querendo executar essa compra em definitivo, a gente deve arrecadar mais 4 milhões de reais. Se eu tivesse que escolher entre vender o João Paulo agora e trazer o jogador de volta para nos ajudar nessa luta contra o rebaixamento, sem a menor sombra de dúvida, era o retorno do jogador. Mas como a equipe norte-americana tem esse direito de executar a compra, que já está em contrato essa situação, o Botafogo não tem muito como escolher. Tá lá no contrato, pagou o valor que tem que pagar, vai ficar com o jogador. E o João Paulo nos Estados Unidos tem ido muito bem. São 21 partidas nessa temporada, com 4 gols marcados, 4 assistências, 8 participações diretas, portanto, em gols da equipe do Seattle Sounders, fora aquelas participações indiretas, quando você ajuda na construção da jogada, mas não é quem dá o passe final ou quem faz o gol. O João Paulo, sem sombra de dúvida, é um grande meio de campo. Sempre que vestiu a camisa do Botafogo representou, se dedicou ao máximo em cada partida, mesmo naquela época de 2017, na reta final, que a equipe parou de correr. O João Paulo não fez parte desse grupo que parou de correr, ficou ali de sacanagem dentro de campo, digamos assim. O João Paulo em momento algum deixou de representar o escudo do Botafogo, sempre se dedicou muito. E é por isso que tem grande carinho por parte da torcida. A torcida do Botafogo, quando identifica um jogador que se dedica, que se empenha vestindo a nossa camisa, sem sombra de dúvida, reconhece esse esforço. E o João Paulo, se voltasse, agregaria muito, ajudaria muito nessa luta contra o Z4. É uma pena que não vai voltar. Falando agora a respeito do Jonas, ex-Flamengo, Ponte Preta, Curitiba, e que foi treinado pelo Ramon Dias no Al Ittihad da Arábia Saudita, o volante que está livre no mercado é um pedido do treinador, segundo o Vene Casagrande, lá no seu Twitter. O Ramon Dias pediu para a diretoria um primeiro volante, já treinou o brasileiro e, portanto, ligando esses pontos, pode ser o Jonas o nome da vez. Lembrando que o Botafogo só pode inscrever mais um jogador, então se o Jonas vier, é a última contratação. Eu, sinceramente, não traria um volante, mas o treinador identificou uma carência no elenco do Botafogo. Ele que quer implementar uma ideia de jogo, com intensidade, com pressão, subindo as suas linhas, para poder dificultar a saída de bola do adversário, trazer um volante nesse aspecto, que é marcador, que é brigador, pode ser útil. Agora, é aquela história, o Jonas tem características muito parecidas com
com Renteria e José Wellison. E o José Wellison acabou de ser contratado. O Ramon Dias, obviamente, não conhece o jogador e, de repente, por isso está pedindo um jogador da sua confiança. Vamos ver se vai dar certo. Sobre características do Jonas, ele é aquele volante que marca, rouba a bola e logo tem que passar para alguém. Se tentar fazer mais do que isso, vai se enrolar. É muito parecido com Renteria e José Wellison, sendo muito sincero. Vamos ver como é que o Ramon Dias aí vai armar a equipe do Botafogo com esses volantes. Quem vai ser o titular, se vão ter 2 volantes mais marcadores, enfim. Vamos aguardar para ver. Outro aspecto aqui que eu quero comentar, aproveitando essa questão de intensidade, são os treinamentos que o Jorge Pidal vai fazendo, obviamente seguindo todas as orientações daquilo que o Ramon Dias quer fazer dentro do campo de jogo. Ele que trabalha com o nosso treinador há cerca de 10 anos, conhece muito bem todas as ideias, o sistema de jogo, como vai ser, ele conhece tudo sobre o trabalho do Ramon Dias e, naturalmente, isso vai ser determinante para que a equipe do Botafogo esteja o mais preparada possível para os próximos desafios. O Ramon Dias que gosta de treinos curtos, focando em resistência, durante ali cerca de 1h30. Não significa dizer que durante essa 1h30 você tem aquela intensidade 100%. Até porque num treinamento você tem um momento do aquecimento, um momento da atividade principal e um momento da finalização, onde você tem um relaxamento e tal, para a musculatura ficar mais tranquila. Então você não tem 1h30 de alta intensidade. O que você tem é, no meio do caminho ali, todos os exercícios com alta intensidade, justamente para que os jogadores possam desenvolver essa resistência. Contra o Red Bull Bragantino, a gente ainda não deve ver 100% essa evolução, mas à medida que as rodadas forem passando e a preparação física for sendo feita, pode ter certeza que a gente vai ver um time muito mais capaz de suportar alta intensidades durante grande parte do jogo. E pegando aqui que o Botafogo tem uma sequência mega complicada e eu diria crucial para o nosso destino na competição, que a gente vai pegar Red Bull Bragantino e Fortaleza em casa. Depois a gente enfrenta todas as equipes que estão brigando pela ponta: Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo e São Paulo. Essa é a nossa sequência aí. Então, quando você tem uma sequência como essa, são 6 partidas, se você não consegue obter uma boa pontuação nesses 6 jogos, depois a pressão vai estar absurda. Então é fundamental que o Botafogo consiga dar uma resposta imediata contra Red Bull Bragantino e Fortaleza e que depois, contra esses candidatos ao título, a gente já esteja mais preparado para poder fazer partidas ali de alto nível. Isso vai ser fundamental para o Botafogo na competição. Tomara que os jogadores cheguem para essas partidas muito preparados, porque a gente vai precisar pontuar. O ideal seria o Botafogo conquistar naturalmente os 18 pontos. Mas se a gente conseguir os 12 pontos dos 18 a serem disputados, já vai ser excelente, sendo muito honesto. Porque se a gente pensar que o Botafogo conquistou 20 pontos em 19 partidas, se a gente conquistar 12 nos 18 que vem pela frente, como vai ser bom pro Botafogo, né? Vai se afastar do Z4 com toda certeza. Enfim, seguindo em frente, aproveitando o que eu falei aqui sobre o jogo contra o Red Bull Bragantino, Marcinho e Cezinha foram relacionados. Nosso lateral direito, que há muito tempo não sabe o que é ser relacionado, teve aquela lesão no joelho, depois voltou, sentiu de novo, ficou fazendo fisioterapia e agora tá de volta. Voltou a ser relacionado, mas provavelmente, por conta do tempo de inatividade, vai ficar no banco de reservas. Nessa equipe do Botafogo, sem a menor sombra de dúvida, o Marcinho é titular. Estando em forma, com ritmo de jogo, o Marcinho é titular. Ele vai ser melhor do que o Kevin, melhor do que o Barrandegui. O Cascardo a gente nem viu jogar, mas se não consegue desbancar o Kevin, a gente já dá pra ter uma ideia de que não é essa maravilha toda. Não dá nem pra falar em maravilha, na verdade, né? Então assim, o Marcinho, sem sombra de dúvida, dessas opções que a gente tem no elenco, ele é o melhor e seria facilmente titular. Mas não se sabe ainda quando que ele vai estar realmente apto para poder suportar 90 minutos. O fato é o seguinte: para poder ganhar ritmo de jogo, tem que entrar em campo. Então, em algum momento, o Ramon Dias vai ter que colocar o jogador. E para o Botafogo, o retorno do Marcinho, apesar do contrato do Marcinho estar para encerrar, e ele não deve renovar o contrato com a gente, nesse momento a gente tem que colocar essa situação de lado, colocar o jogador em campo, porque o fundamental para o Botafogo é resultado. Esse aqui é o ponto principal. Não dá pra gente ficar de birra porque o cara não quer renovar contrato. Não vai renovar? Ok, no fim do contrato sai, vai embora, mas enquanto estiver no Botafogo, tem que ajudar dentro de campo. E voltando de lesão sendo relacionado, que isso aconteça em breve, porque ele é muito melhor do que o Kevin Barrandegui e também desse Cascardo aí que a gente nunca viu jogar. Falando a respeito do Cezinha, jogador que veio do Internacional, mas que pertence ao TAC, mesmo time que o Luiz Henrique também pertencia, vai ser relacionado pela primeira vez.
parece ser um jogador com bom potencial. Um garoto que tem um bom 1 contra 1, não é tão rápido assim, mas parece que tem o drible. Tomara que possa ajudar o Botafogo dentro de campo, que ele possa desempenhar o seu melhor futebol. Lá no Internacional, o Eduardo Cudê, enquanto era treinador da equipe gaúcha, não utilizou o jogador. Por que não utilizou? Aí é um mistério. Ou tinha opções melhores do que ele, ou realmente o Cezinha não estava pronto ainda para jogar no profissional. Isso pode acontecer. Ele não quis voltar para a equipe sub-20 do Internacional, ficou de birra por lá, o Botafogo mostrou interesse e depois de muita enrolação, o Internacional finalmente falou que ia liberar antes do fim do empréstimo e o Botafogo então acertou a contratação desse jogador. Vai ser relacionado pela primeira vez, se de repente entrar em campo a gente vai ver qual de fato é a do Cezinha. Tem potencial para ajudar? É uma aposta que vale? Vamos aguardar, mas eu sinceramente gostaria de ver o jogador em campo para a gente poder saber se de fato é esse cara que aparentou ser na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por último, mas não menos importante, vale aqui todo o destaque para a equipe sub-20 do Botafogo, que conquistou a 5ª vitória seguida no Brasileirão da competição. O Botafogo, que sob comando do Marcos Soares, estava lá embaixo, entre as últimas colocações, mas que depois da chegada do Ricardo Rezende, foi uma subida constante, estando agora na 5ª colocação, consolidando a sua vaga dentro do G8. A gente está buscando essa classificação no Brasileirão e é impressionante esse trabalho do Ricardo Rezende. A equipe que vem fazendo muitos gols, mais uma vez venceu hoje sem ser vazado, então é um trabalho fantástico que o Ricardo Rezende está fazendo à frente do Glorioso. Que a nossa base possa se fortalecer cada vez mais e que a gente consiga seguir nessa pegada de bons resultados. Que a equipe profissional, inclusive, se inspire no que o Botafogo Sub-20 está fazendo, que a subida que a gente teve tem que acontecer também nos profissionais. Muitas palmas aqui para o Ricardo Rezende, que siga fazendo esse ótimo trabalho. É o mesmo grupo de jogadores que o Marcos Soares tinha em mãos, mas um treinador conseguiu extrair o melhor dessa equipe, enquanto o outro treinador não conseguia fazer absolutamente nada. Que o Botafogo Sub-20 siga nessa e que o Ricardo Rezende fique com a gente durante muito tempo, porque está se mostrando um ótimo profissional. Mas e você, Fogão? O que você acha disso tudo que eu passei aqui pra você? Eu tô muito esperançoso de já nessa partida contra o Red Bull Bragantino, o Botafogo apresentar um ótimo futebol. Se não exatamente como a gente deseja, com clara evolução em relação ao que vinha sendo feito. Que essa comissão técnica tenha muito sucesso, que afinal de contas, o sucesso dessa comissão vai ser o sucesso do Botafogo. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Naturalmente, se ainda não for inscrito no canal, peço mais uma vez que se inscreva para que você ajude o canal nesse crescimento. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo!